A paz do Senhor, irmãos, a paz do A paz do Senhor. Senhor, Paz do a Senhor. paz do Senhor Eleide, a paz do Senhor Giliane. Que A paz do bênção Senhor. estarmos aqui mais uma vez com os professores da classe de pré-adolescentes, não é? E nessa oportunidade nós podemos começar orando, né? Podes Sim, orar, Eleide? posso sim. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos. Vamos orar, vamos fazer uma oração aqui e apresentar as nossas vidas ao Senhor. Deus eterno, na tua presença, Senhor, nosso Pai querido, porque foi assim que o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu. Ouve, Deus, o nosso clamor nessa noite. Clamamos pela tua presença, clamamos pela tua direção, pela tua orientação, pela palavra certa direcionada ao coração necessitado nesta noite. Te adoramos por esta oportunidade, por te servir, Senhor, por ser útil na tua casa e na tua obra. Te pedimos, Deus, uma bênção especial sobre a vida do irmão Mateus, da irmã Giliane, sobre a minha vida também, Senhor, e sobre a vida de todo aquele que irá assistir, que irá participar conosco deste momento, desta aula, deste momento importante, Senhor, do nosso serviço, da nossa adoração, Senhor, para ti. Te pedimos a orientação e sabemos que tu estás ouvindo a nossa oração nessa noite. Que tu estás, Senhor, direcionando os teus ouvidos e a tua mão sobre nós. E por isso te damos graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Amém, amém. bênção, né? Essa oração que vai ser unção, né, sobre essa lição, que é a lição 7, que tem por título Quem é Deus no Novo Testamento. E essa lição é muito importante porque ela está realmente mostrando a atuação de Deus, né? A lição de hoje encontra-se em João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o versículo base está em 1 João 5:20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Então, continuamos aqui nesse movimento, nesse esforço de conhecer a Deus, não é? É uma lição muito importante, conhecendo o caráter de Deus. E, desta feita, como Deus se manifestou no Novo Testamento por meio do seu Filho, Jesus Cristo, né? Naquela lógica que nós sempre rememoramos, né? A lógica da nossa lição, o primeiro bloco, foram 5 lições que trabalharam a natureza, nós estamos agora no segundo bloco, tratando da atuação de Deus, vocês viram no episódio passado, né? Deus no Antigo Testamento, e hoje nós vamos estar aqui, ó, vendo Deus no Novo Testamento, é a lição 7, né? Então, estamos realmente no meio da lição, Eleide, no meio É mesmo da verdade. lição, No não meio. é? No meio, no É verdade. centro da vontade de Deus. Amém. E, Glória a Deus. e essa Deus lição é é muito bom. importante porque ela vai mostrar, não é, a inauguração de uma dispensação, que é a Giliane. Que dispensação da graça é essa? Tem alguma diferença com o Antigo É. Testamento? Será, irmão Mateus, que existe alguma diferença do Novo Testamento para o Velho Testamento? Será que há alguma mudança? Né? Nós temos aí em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, será que Amém. existe algo aí Hum. diferente de um Oh, testamento glória. para o outro, né? Nós vemos que o Deus que se manifesta no Velho Testamento, ele também se manifesta com as mesmas obras no Novo Testamento. O Deus que se manifesta para perdoar Nínive, quando ela se arrepende e se volta para o Senhor, né, através da pregação ali de Jonas, é o mesmo Deus
que tem compaixão e perdoa aquela mulher que é pega em adultério. O mesmo Deus que, naquele momento ali do sacrifício, ele consome a Nadab e Abiú, é o mesmo Deus que também vai consumir a Ananias e Safira naquele momento ali em que eles faltam com a verdade diante de Pedro. Então, Deus, ele é o mesmo Deus, tanto em graça quanto em juízo, no Velho e no Novo Testamento. Mas o que há de diferente? O que nós temos é a revelação de Jesus Cristo como o nosso Salvador. Então, nós vamos ter a dispensação da graça, né? Na dispensação da graça, Deus é amor revelado ao mundo por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele diz assim, aqui no livro de João, né, onde está escrito, onde está registrada a lição de hoje, lá no livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz exatamente como é que essa graça nos é revelada, né, através da palavra. Ele começa dizendo lá no texto, né, que a partir do versículo 1 do livro de João, que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o próprio Deus se revelando, né, ao homem, né, revelando a sua graça em pessoa física, assim como nós estamos, né? Aqui o Senhor se revela a nós, trazendo, facilitando o nosso entendimento de quem Ele é, por que nós fomos criados, para que nós fomos criados, né? E em que podemos ser úteis para Ele em todo o tempo da nossa vida. Verdade, irmã Leide. Aqui em João, capítulo 8, versículos do 54 ao 58, Jesus ele vai falar aqui, declarar, né, a sua divindade claramente, quando ele diz: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós Glória a não o Deus. conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ô, glória! Jesus é bom, ô, coisa linda, né? Ele é bom, ele é bom. E ele ainda, aí continuando aqui no capítulo 10, né? No capítulo 10, ele diz assim, que ele é o nosso pastor. Ele é o bom pastor. No capítulo 10 do livro de João, no verso 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus, né? Ele ainda continua dizendo assim, no verso 14, ele repete, ele reafirma, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. No verso 17, ele ainda continua e diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar, para tornar a tomá-la. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é bom. Então, aí, entrando aí na nossa lição, né? Temos o nosso primeiro tópico, né? O Pai se manifestou no Novo Testamento, né? Nós vemos que a lição, ela nos traz, né, a primeira parte, o sermão da montanha, né? E o sermão da montanha, ele é um sermão que foi um tanto longo, né? Estima-se que foi mais de um dia, né? Para que todo esse sermão ele fosse pregado. E o Senhor, se a gente tivesse só essa parte da Bíblia, já nos seria de grande valia para nós aprendermos sobre a vida cristã que o Senhor ele nos passa, né?
nós vemos que ele traz as bem-aventuranças, né? Quem são as pessoas que são abençoadas por Deus? Jesus, ele nos traz também a lei de Deus e a atitude do cristão, né? Ele, ao contrário do que alguém ali poderia estar pensando, ele deixa bem claro que ele não veio para aniquilar a lei, né? Mas para cumpri-la. Então, do início ao fim, Jesus cumpriu esta lei perfeitamente. Nós vemos também a atitude do cristão, né? Que deve ser uma atitude diferente e, digamos assim, até Jesus ele nos leva a pensarmos em atitudes ainda maiores, um padrão ainda mais elevado do que na antiga aliança. Jesus ele nos leva a um padrão ainda mais elevado, porque enquanto na antiga aliança matar era pecado, na nova aliança nós vemos que odiar o seu irmão sem motivo também é um pecado, tão quanto matar é um pecado. Nós vemos que na nova aliança, cobiçar a mulher do seu próximo é considerado pecado, tanto quanto adulterar com ela. Então, nós vemos que Jesus ele nos traz essa reflexão de que o padrão que ele deseja para nós cristãos ainda é maior, um padrão que vem de dentro, um padrão que vem do coração, não apenas nas ações que são externadas, mas que parte de dentro do coração. Os sentimentos que estão dentro do nosso coração, Deus, assim, ele nos contempla, né? Nós vemos também a questão de ajudar os pobres. Jesus nos fala sobre a oração, né? Nos ensina como orar, fala sobre o jejum também. Trata sobre as preocupações da vida, né, que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, né, vos serão acrescentadas. Ele nos diz como identificar os falsos profetas, né, pelos frutos os conhecereis, e ele trata também dos 2 alicerces, né, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, será como um homem que construiu essa casa na rocha. Então, a lição, ela vai focar mais, né, na oração, né? Porque Jesus, ele vai trazer esse aspecto de Deus como Pai. Então, somente nesses 3 capítulos de Mateus, vai haver mais menção de Deus como Pai do que em todo o Antigo Testamento, né? Nós vemos que os profetas, os pais da fé, eles não chamavam Deus de Pai, mas Cristo, ele nos trouxe, né, essa possibilidade de que nós podemos falar com o nosso Pai, né, orar ao nosso Pai, Pai nosso que estás no céu. E através de Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Eu gosto demais de ouvir Juliana, ela tem, assim, ela traz uma reflexão bastante interessante para nós, né? Nessa noite. É tanta coisa que o Senhor se revela, né? Então, são tantos aspectos da vida cristã que o Senhor traz no Sermão do Monte, que não tem como chamá-lo de outra forma, Zé, senão de Pai mesmo. Ele se revela, de fato, para nós, né, nesse Novo Testamento, e nesse sermão da montanha particularmente, como um pai, de fato, preocupado, o pai que se preocupa com o caráter, com os princípios, com os valores que os seus filhos carregam, né? Porque nós somos, de fato, né, quanto pais, responsáveis pela formação moral, pela formação do caráter dos nossos filhos. E ele traz aqui uma revelação diferente, né? Ele sai da sua condição de Senhor e se apresenta, né, de uma forma mais íntima, de uma forma mais compreensível a nós, nesse novo cenário, né, agora como um pai. E aí, nos ensinando de uma forma bastante pedagógica, né, como nos comportar de uma forma exemplar, sendo como cristãos. Mas aí o Senhor, ele traz aqui para nós uma outra revelação. O Senhor Jesus, ele diz assim, quando nós vamos orar, né, quando nós formos orar, entremos no nosso quarto, vamos fechar a nossa porta e vamos falar com o Pai que está em secreto. Porque o Pai que está em secreto, ele ouve, né? E quando você for orar, você diga assim, Pai nosso que estás no céu.
essa palavra pai, né, carregada de significados. Eu estava estudando e eu estava lembrando dos meus filhos quando quer falar comigo, quando quer se aproximar, que eles querem contar alguma coisa, quando eles querem pedir alguma coisa, né, vão se aproximando, mãinha, né? É a mesma, essa mesma expressão, é esse mesmo valor, né? Que essa palavra, né, esse Pai Nosso, que é o Abba, né, a expressão Abba, que lá do hebraico, ela é uma palavra carregada de significados. É uma palavra que ela não traz só a expressão, não é só a palavra pai, né? É uma palavra que ela transcende, porque ela é cheia de significados em relação a essa relação do pai com o filho. É aquele momento em que a gente precisa de cuidado, isso. Aquela relação assim de amor. Painho, papai, meu pai, eu chamo muito o meu pai, né? O meu pai biológico, eu chamo de meu pai, meu pai. Quando eu digo meu pai, né, eu quero dizer meu querido, né? É o meu bem, é o meu valor, estar ali com ele. Então, quando eu me expresso dessa forma, de forma carinhosa, assim o Senhor nos ensina, né? Não é mais aquela relação de medo, onde eu estou ali me escondendo ou escondendo um pecado. Não, meu Pai, Pai que estás no céu, né? Santo é o teu nome. E aí ele vai desenrolando aquela oração tão linda, né? Onde nós conseguimos, no mesmo diálogo, confessar os nossos pecados, pedir a ele perdão, pedir, fazer solicitações, né, que nós precisamos apresentar as nossas angústias, as nossas dores, os nossos problemas ali diante dele, depositar diante dele. Tudo que nós carregamos, todo o nosso peso, colocar ali diante da cruz e saber que saindo, nos levantando dali, a gente se levanta de uma outra forma, a gente se levanta, né, aliviados, porque é essa expressão, né, é esse momento, é esse valor que a oração tem para nós. Uhum. E essa expressão, né, da nova aliança, ela está presente lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 24, que diz que Jesus, né, o nosso mediador, é o mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então, Jesus é a expressão, né, desse amor de Deus revelado concretamente, né? Porque Jesus ele se fez carne e habitou entre nós. Então, é o amor de Deus revelado, não é? E essa presença de Deus se faz por meio dele de uma forma extraordinária, não é? Por quê? Porque essa nova aliança, ela se faz muito mais forte do que no Antigo Testamento, né? Quando havia ali sacrifício, né, de animais e que só faziam encobrir o pecado. E quando Jesus se manifesta, né, para cumprir toda a lei e também se doar enquanto sacrifício vivo, ele vem para fazer uma purificação completa, né? Como cordeiro, não é? Ele vai realizar um sacrifício pleno, né? Então, Deus se revelando por meio de Jesus, não é? Isso é muito importante, é o que diz o item 2 da lição, né? Quem vê Jesus vê o Pai, não é? Por meio desse amor, dessa entrega total, né? Sem reservas, né? Porque Jesus se entregou por completo, né? Para nos dar a vida, e vida com abundância, não foi pouca vida não, é vida com abundância. Então, irmãs, nós temos o segundo tópico que fala realmente que quem olha para Jesus vê o Pai. Isso revela a divindade de Jesus nos evangelhos, né? Que Jesus é Deus e que Deus se revela através de Jesus. Isso é muito importante na cruz do Calvário e que esse sacrifício foi um sacrifício poderoso, né? Que
realmente purificou de todo o pecado. E quando a gente vê realmente no Antigo Testamento, havia, não é, o sacrifício de animais e tinha-se a ideia de que encobria o pecado, né? E aí o professor ele pode fazer esse exemplo na sala de aula, levando uma página, escrevendo o nome pecado, não é? E colocando o papel por cima. Então dá a impressão que está tudo limpo. Mas quando você levanta o papel, o nome pecado está lá. Então esse era o efeito do Antigo Testamento, né? Com o sacrifício de animais. Ele apenas encobria, ele não purificava, não limpava, né? Mas no Novo Testamento, né, no estabelecimento da nova aliança, nós vamos ver que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu estava realmente refletindo, né, que purificar é mais do que limpar, é realmente fazer asepsia de tudo, né, higienizar, não é? E aí a gente pode fazer essa exemplificação, né? Que aqui está o nome pecado, e o professor ele pode utilizar uma borracha para ir apagando, né? Sem nenhum vestígio. Então, realmente, o pecado ele é exterminado, né? No Novo Testamento, por meio do sacrifício pleno de Jesus. Então, há uma condição muito mais aperfeiçoada, né? Do perdão dos pecados por meio da aliança, por meio de Jesus, né? Então, essa exemplificação, ela pode ser feita, né? É um material simples, né? 2 folhas de papel, um lápis grafite, uma borracha, que eu fiz questão de que ela viesse, né, e vermelha, né? Comprei ela vermelhinha, para simbolizar o sangue de Jesus, que apaga todo tipo de pecado, né? É Certo? interessante, Zé, você estava falando aí da, da dinâmica, né, dessa atividade que pode ser feita para fazer essa simbologia, né, trazer essa reflexão para os nossos alunos. E aí eu lembrei aqui de Isaías 53, né, onde Isaías aqui traz essa revelação desse sacrifício tão maravilhoso, né, que o Senhor fez por nós. Porque aqui no verso 53 ele diz assim: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe dê a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi E foi contado com contado os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. intercedeu. Amém. Então, Uhum. essa é a verdadeira revelação do Senhor, né, no Novo Testamento. É esse homem que se entrega sendo Deus, esse homem como homem se entrega, e sendo Deus, né, ele ressurge dos mortos e leva sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele nos justifica, ele apaga os nossos pecados, né, e nos dá uma nova oportunidade, né, de viver uma vida nova, aí uma vida já purificada, né? Uma vida já limpa, como está escrito lá em João 15, né? Quando ele diz que ele é a videira verdadeira. Ele não é só a videira, ele é a videira verdadeira. Ele não é aquela videira lá que Isaías revela, né? Que é a videira, se tratando de Israel. Israel era a vide que o Senhor queria apresentar ao mundo, mas o Israel pecou, e ao invés de dar uvas doces, o seu fruto era bravo. Mas Jesus ele se revela aqui em João 15 como a videira verdadeira, a videira que frutifica verdadeiramente, a videira que está
plantada, né, à margem do ribeiro, e nós somos parte dele, nós somos as suas varas. Aquele que está nele verdadeiramente dá fruto. E ele diz assim, que aquele que dá fruto, ele limpa. Aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Mas nós que estamos nele já estamos limpos pela palavra, né? Então nós já estamos limpos, porque ele limpou, ele purificou a nossa vida, purificou os nossos pecados, não, ele limpou os nossos pecados e purificou a nossa vida para a sua glória, né? Para a glória do Senhor. Ele não teve por usurpação glorificar a si mesmo, mas glorificou ao Pai, que estás no céu. Amém? Verdade. E através da vida de Cristo, né, nós vemos Deus, né? Jesus Isso. Cristo é Deus revelado no Novo Testamento. E quando o Filipe faz aquele questionamento, né? Senhor, mostra-nos o Pai, né? Jesus, ele vai dizer, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, Contigo. você ainda não me conhece? Você ainda não me Uhum. conhece? Eu e o Pai, nós somos um. Então, através de Jesus, nós também somos feitos um com o Pai, né? Através do seu sacrifício. Amém, é verdade. Ele diz assim, dos 4 evangelhos, né, o João é o que mais se preocupa em trazer essa revelação de fato, né? É Jesus, é um homem, é Deus. João é quem traz essa revelação de fato, né? Ele relata esse desejo de Filipe ver a Deus. Assim como Moisés também teve o desejo de ver a Deus, mas naquele momento não era possível, porque só a glória de Deus Moisés não suportaria. E aí o Senhor, ele desce, né? Ele sai do seu lugar de Deus glorioso, ele se coloca no meio de nós, Felipe, eu estou aqui, ó, faz tempo. Porque quem vê a mim vê ao Pai. Desde o início do livro de João, podemos observar que Jesus é o próprio Deus. Ele começa dizendo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele traz várias vezes durante o seu livro o próprio Cristo afirmando: ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é o pastor, ele é a ressurreição. Né? Ele traz no texto, né? O João ele traz em todo o seu texto aqui no Evangelho essa revelação de Cristo, de fato, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele quem diz, ele mesmo diz, ele diz de si mesmo: eu sou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus ele diz aqui no capítulo 14, no verso 6 do livro de João. Ele traz ele tem essa preocupação, né, de revelar este mistério, que é um mistério. Ele inicia com um mistério, até então oculto, que Jesus é eterno e estava com Deus, e era o próprio Deus. E em todo o Evangelho de João, vamos ver essa igualdade do Pai e do Filho. Dá para entender? Então, o Deus do Novo Testamento é o Deus de milagre, né? É o Deus que revela-se enquanto amor, enquanto graça, né? Enquanto verdade. Então, é o Deus de misericórdia, é o Deus que realmente se faz carne e habita entre nós e se entrega como um cordeiro mudo, né? E nessa lição 7, nós temos o símbolo aí da cruz, né? Que é a época, né? Ser crucificado na cruz era algo muito violento, né? Então, e Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, né? Um que se arrependeu e outro, né? Que blasfemou. E aquele que se arrependeu, né? Viu Deus, né? Na pessoa de Jesus, recebeu do Senhor a salvação, né? Assim, ele creu naquele momento e recebeu a salvação do Senhor, né? Quando ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então, daquele lugar de maldição que é a cruz, né? Se revelou toda a graça, né? Superabundou a graça
por meio de Jesus Cristo, né? Então, a cruz, não é? Ela é o maior símbolo, né, da nossa redenção, né, em Cristo Jesus. E o item 3, né, fala desse amor, né, manifesto ao mundo. Jesus é a prova real do amor de Deus à humanidade, que se entregou por completo, né, para todos nós. Então, temos essa imagem aí, uma cruz vazia, né? Por que é, irmã Eleide, irmã Giliane, que essa cruz está vazia? Às vezes a gente vê por aí a cruz, não é? Ocupada ainda, mas a nossa cruz é uma cruz vazia. O que é que isso significa, né? É Porque verdade. Cristo morreu, mas ele já ressuscitou. Ressuscitou, isso Eita, mesmo. glória! Essa é a nossa Glória a grande Deus! vitória, né? A nossa grande vitória. É verdade. Jesus Cristo é o amor de Deus manifestado ao mundo. No item 3 diz assim: Jesus é a essência do amor. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é tão forte porque eu estava, assim, enquanto o Zé estava falando, Zé Matheus estava falando, eu escrevi aqui: o Deus que muda a história. Ele mudou a história daquele homem que estava lá no Calvário junto com Jesus. De um lado, um pecador que se arrepende, do outro, um pecador que blasfema. Mas a história, eles já tinham uma sentença. A sentença deles era a morte, né? E por causa do pecado, a morte era eterna. Eles iam morrer para a eternidade. Mas no momento naquela ocasião do Calvário, aquele homem, ele se arrepende. Ele olha para Jesus e vê alguém diferente. Ele estava ali porque pecou, ele estava ali porque errou, ele estava ali porque cometeu crimes. E ele reconhece, né, a divindade de Jesus. Ele diz: eu pequei, mas esse homem não pecou. E ele está morrendo mesmo assim, mas mesmo morrendo inocente, ele está orando por nós. Ele ora por nós, ele intercede por nós. E ali, naquele momento, né, ele pede ali ele tem aquele momento, aquela tomada de consciência, e ele se arrepende dos seus pecados, e o Senhor faz a ele uma promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o nosso Deus, é essa revelação do Novo Testamento, através da cruz do Calvário, através dessa imagem, né, que o Zé tem trazido toda semana, né, durante as lições. Cada lição tem uma imagem, um símbolo de reflexão, e o símbolo desta semana é a cruz. Através deste símbolo, né, que é a cruz do Calvário, é o momento de transformação, é a mudança de vida, é a mudança de história. É lá aquele versículo, né, que está escrito lá no livro de Crônicas, que a gente fala tanto: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente repete tanto esta palavra, né? E a gente não, talvez até a gente não reflita o suficiente sobre ela, mas aquele homem, na última oportunidade que teve, talvez na sua última hora de vida, né, ele desejou ter um fim diferente daquele que já estava sentenciado para ele. E ele toma uma atitude de se arrepender diante da cruz de Jesus. E naquele momento o Senhor muda para sempre. Ele leva para a eternidade aquele momento, aquela palavra de mudança. E assim, para esse momento, né, aquela imagem lá da cruz que a gente trouxe na lição de hoje, né, essa imagem, ela pode ser abordada, né, com os nossos alunos. O professor pode levar essa imagem em formato de cartaz, né? Pode ser somente uma cruz que seja produzida pelo próprio professor, papel cartão, pode ser feito no fonelógrafo, pode ser feito com emborrachado, né? E durante a aula, o professor pode estar lá solicitando aos seus alunos que escrevam
que transcreva lá um versículo de uma promessa, de tantas promessas, né, que foram reveladas na aula de hoje, as referências bíblicas dessas promessas, e essas promessas sejam afixadas lá na cruz, porque são as conquistas do Senhor para nós, né? As conquistas, as promessas dele para a nossa vida, promessa de cura, de libertação, de vida eterna, de mudança de vida, de mudança de comportamento, promessas de paz no meio da guerra. É possível isso, Giliane? É possível, sim, nós vemos que pela palavra, né? É possível. O Senhor, ele traz paz ao nosso coração, mesmo em meio à angústia, né? Mesmo em tempos adversos, o Senhor, ele está conosco, né? E essa lição, ela nos traz a manifestação do amor de Deus, né, ao mundo através de Jesus. E nós, sendo feitos filhos, né, através de Cristo, nós devemos testificar desse amor, né? Primeiro, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Os 2 mandamentos que Cristo nos deixou. Primeiro, amarmos a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus significa amar também a sua palavra, né? Falar da sua palavra, falar do seu amor para outras pessoas, cumprir o ídolo do Senhor, né? E amar o próximo como a si mesmo, né? Que nós possamos guardar em nosso coração essa palavra, que nós possamos transmitir o amor de Deus, o Deus que se revela no Novo Testamento através das nossas ações, né? Andar como Cristo andou, buscar ser perfeito como ele foi perfeito, porque é assim que nós testificamos de Deus, né? É assim que nós testificamos do amor de Deus para com o mundo. Isso mesmo, e é com essa mensagem prática que a gente tem que terminar cada lição, né, dessa revista. A gente não pode deixar, né, todos esses conhecimentos, esses conceitos, tudo isso que a gente vê na lição como algo que está lá, não é? Apenas no passado. É algo que se manifesta hoje, no presente. Então, toda lição realmente tem que trazer para perto, né, da vida de cada aluno nosso, pré-adolescente, dizendo, né, que o poder da cruz, essa revelação de Deus no Novo Testamento, ela é para hoje, ela tem uma ação efetiva hoje na vida de cada um deles. É muito importante a gente trazer isso, terminar a lição, né, dando essa certeza de que a vivência é real, isso é real, né? Pode ser experienciado de forma pessoal, né? Isso é muito importante, trazer para perto essa experiência, conduzir os nossos alunos para essa experiência pessoal com Deus, por meio de Jesus. E lá em João vai dizer, né, que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Então, como é que eu digo que eu conheço a Deus e eu não amo o meu próximo, não é? Nós precisamos ter ações que mostrem ao mundo o amor de Deus. Sim, sim. E essa revelação, né, que é trazida a nós aqui através de Paulo, na carta aos Efésios, vamos lá em Efésios, buscar lá a revelação do Senhor. No capítulo 2, nos versos 2 e 3, que diz assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades e do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém. Oh, glória. Glória a Deus. É esse Deus, é esse Deus do Novo Testamento que se apresenta, né, para nós nessa noite, de uma forma tão simples, tão singela, né? Então, Mas poderosa. tão poderosa.
simples, singela, mas extremamente poderosa. Pois bem, assim, aprendi demais e eu acho que os professores também estão acompanhando esse episódio, também aprenderam muito, né? E estão inspirados, né? Para no domingo, próximo domingo, estarem vivenciando junto com seus alunos essa lição 7, né? Mostrando esse Deus que se revela no Novo Testamento por meio de Jesus, esse grande amor, não é? Que o João falou, né, que era de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é um amor imensurável. Então, terminamos esse nosso encontro, né, falando desse amor que não tem tamanho, não é? Que abraçou a todos nós e que abraça aqueles que querem, não é? E reconhecem esse sacrifício na cruz do Calvário. Então, assim, eu me despeço de vocês assim com muita alegria, não é? Porque essa lição é uma lição que nos ensina muito, né? Traz realmente a razão da nossa vida, que é Deus, não é? E aí aprender que Deus está no Novo Testamento e que esse poder nos alcança é muito extraordinário, né? Os nossos alunos, eles precisam compreender isso, né? E isso é real, não é história inventada, é vida, não é? É experiência com Deus. Então, Experiência com Deus. isso mesmo. Então, abraços, irmã Eleide, irmã Um abraço para Giliane, você também. Abraço. né? Tudo Ah, de meu Deus do bom, céu. não é? Já estou com saudade. Abençoa, não é? Já estou com E saudade. estarei acompanhando os episódios, os próximos episódios. É. E aí, para o próximo episódio, né, tem Deus e a sua igreja, né? Primeiro, para fechar o segundo bloco de lições, né? Isso mesmo, No primeiro bloco, isso, da atuação de Deus. isso, da atuação de Deus, né? É como Deus se revela, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento. E na próxima lição, Deus e a sua igreja. Eita glória, quem somos nós aí nessa história? Pois bem. Um abraço, um Agora, abraço. tchau, tchau, tchau. A Tchau. vocês, ó, muito amor, Zé. Deus te abençoe. Tchau, Amém. Gil. Tchau, Gil. Tchau, Até a Gil. Tchau, próxima. Eleide. A paz do Senhor, querido. Paz.